Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 6 de junho, e o Ibovespa ele fechou em queda ontem de 0,3%. O dia ele foi marcado pelo relatório ADP nos Estados Unidos, que ficou abaixo do consenso, renovando expectativas de um corte de juros no país e impulsionando os mercados globais. O principal destaque negativo da bolsa foi Pets, caindo em torno de 4%, devido à incerteza pelo mercado em relação ao processo de fusão com a Cobase, e o destaque positivo da sessão foi Sabesp subindo 4,5% depois de novas notícias sobre a privatização da empresa. Em relação à renda fixa, os juros futuros encerraram a sessão de ontem com abertura por toda a extensão da curva, mas mais acentuada nos vértices curtos e intermediários. A razão por trás da abertura da curva é a interpretação dos investidores de que o ciclo de cortes da Selic terminou, e esse posicionamento se baseia na piora das expectativas de inflação, atrelada ao câmbio elevado que encerrou o dia em 5,29. Em relação aos mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros dos Estados Unidos abrem em alta, em torno de 0,1, 0,2%, também depois do índice o S&P 500 fechar o pregão de ontem na sua máxima histórica. O mercado ele aguarda dados de emprego divulgados ao longo dessa semana e que poderão dar pistas sobre os próximos passos da política monetária. E em relação à Europa, as bolsas elas operam em alta em torno de 0,8% e os índices se aproximam das máximas históricas no aguardo de um corte de juros pelo Banco Central Europeu na reunião de hoje. E na China, as bolsas elas fecharam mistas. E em relação à economia, os dados de atividade econômica e mercado de trabalho mostraram sinais mistos nos Estados Unidos. O índice de gerentes de compras, o ISM, ele mostrou uma alta relevante da atividade no setor de serviços, marcando o maior nível desde agosto do ano passado. Por outro lado, o relatório mensal da ADP mostrou que os empregos no setor privado subiram apenas 152 mil no mês passado, o menor número desde janeiro e abaixo das expectativas dos economistas. O mercado de trabalho ele parece estar se reequilibrando, mas os dados de emprego a serem também divulgados na sexta-feira serão fundamentais para confirmar essa percepção. E em relação ao Brasil, tivemos a divulgação de dados de produção industrial, que mostrou queda em torno de 0,5% em relação ao mês anterior, e apesar disso, a abertura foi considerada positiva, com bens de capital mostrando forte expansão, e também é destacado ainda em relação à agenda de hoje, o principal evento é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, e também o qual se espera que inicie o movimento de cortes de juros. Mas devido às incertezas do cenário internacional, é pouco provável que o Banco Central Europeu ele se comprometa com cortes adicionais, mantendo uma postura mais cautelosa. E nos Estados Unidos, destaque para a divulgação de dados de pedidos de auxílio-desemprego, que podem apontar para uma moderação do mercado de trabalho. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.